Olá, amigos escavadores! No vídeo de hoje, vamos nos aprofundar nas admiráveis profecias de Aldous Huxley. Você vai conhecer as curiosidades da obra mais famosa desse autor e tenho certeza que se encantará por ela. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Achados Intelectuais e tocar o sininho para ser notificado quando sair um vídeo novo. Vamos lá! Aldous Huxley foi um proeminente escritor, filósofo e intelectual britânico. Sua obra mais importante foi o romance Admirável Mundo Novo, uma distopia que explora uma sociedade futurista, tecnologicamente avançada, onde a reprodução humana é controlada, as pessoas são condicionadas desde o nascimento e as drogas são usadas para manter a população em um estado de conformidade e contentamento superficial. O livro critica a perda da individualidade, a busca por prazeres vazios e a influência opressiva da tecnologia e do controle social. Cada vez que releio Admirável Mundo Novo, escrito por Huxley em 1932, fico mais admirado, principalmente quando analiso duas situações. Primeiro, a fantástica capacidade do autor em entender as principais necessidades do mundo onde viveu, o que o fez imaginar um outro mundo onde essas necessidades seriam totalmente supridas e os problemas simplesmente eliminados. Segundo, apesar de esse mundo novo ser totalmente impossível e inimaginável na época, ele se torna cada vez mais próximo e real na medida em que os anos passam. Analisemos então as duas perspectivas. Primeira perspectiva: o que teria inspirado Huxley a imaginar tal mundo? Talvez a busca por aquilo que mais faltava ao seu mundo naquele momento, e o que viria a ser primordial no mundo novo: a estabilidade, tanto a individual quanto a social. Em 1932, quando Huxley escreveu este livro, que para mim é um marco profético, o mundo passava um momento muito conturbado e muito instável. Era o período entre as duas grandes guerras. Estado e sociedade tentavam equilibrar suas preocupações entre dois fatores: reconstruir o que a Primeira Guerra havia destruído e, ao mesmo tempo, tentar impedir aquilo que estava cada vez mais próximo: a Segunda Guerra Mundial. Ao analisar a problemática mundial em sua época, o autor encontrou a causa principal de tudo aquilo, seja guerras, seja conflitos sociais ou violência urbana: a instabilidade. Daí surge um dos lemas de Admirável Mundo Novo: a estabilidade que, somada à comunidade, governo mundial, e identidade, reprodução in vitro, formariam a base, o tripé que sustentaria essa nova sociedade. Vamos fazer agora uma análise dessas três colunas. Estabilidade. Não há civilização sem estabilidade social. Não há estabilidade social sem estabilidade individual. Para os poderosos dessa nova sociedade, este era o único mandamento. Baseados nos ensinamentos de seu líder, Ford, que no livro toma dimensão divina ocupando o lugar de Deus, tudo era feito para consegui-la e mantê-la. Não se permitia paixões, religiões, casamento, família, parentes, amantes, nada. Tais sentimentos e instituições eram causa de instabilidade individual e precisaram ser eliminados. A estabilidade social era consequência da estabilidade individual, que era alcançada através da divisão em castas e condicionamento. Se houvesse algum risco de desestabilização, recorria-se ao soma, uma espécie de droga que fazia as pessoas esquecerem seus problemas e sentirem-se felizes. Comunidade. A união de todos os países do planeta em um único bloco mundial. Não haveria mais guerras e conflitos entre países. Todas as forças unidas em só uma direção: identidade. A produção de seres humanos em laboratório, a bocanovskização, o condicionamento embrionário, infantil e juvenil e a hipnopédia levavam os cidadãos a terem plena aceitação de si mesmos e de sua imutável predestinação social. Estabilidade, comunidade, identidade. Estava pronto então o Admirável Mundo Novo. Agora vamos à segunda parte dessa análise, menos técnica, porém muito mais fascinante. E realmente, o que mais me fascina nesta obra é o teor profético que ela carrega. Apesar de os fatos nela relatados serem inimagináveis na época, hoje, muito do que foi profetizado por Huxley já acontece. Tomemos alguns exemplos. Reprodução in vitro.
No livro, a reprodução humana ocorria somente nos centros de incubação e condicionamento. Não havia gravidez, muito menos partos. O sexo era apenas para o prazer. Os bebês eram decantados, depois de serem incubados em bocais, durante o período gestacional. No mundo real, o primeiro bebê fertilizado em laboratório nasceu 46 anos depois, em 1978. Hoje, isso já é rotina. No livro, os embriões eram selecionados para que não tivessem doenças ou induzidos a terem deformidades, se fossem de castas inferiores. O sexo e a aparência eram escolhidos. Algo totalmente ficcional para a época, até no campo científico. Hoje, as atuais técnicas genéticas permitem tal manipulação do embrião através do genoma humano, que foi sequenciado em 2003. Através dessa manipulação genética, já se pode escolher o sexo, cor de olhos e cabelos do futuro bebê, e até identificar futuras doenças e preveni-las. Reprodução em massa, Bokanovskização. O processo Bokanovski permitia que um ovo fecundado se multiplicasse em até 96 ovos idênticos, os grupos Bokanovski. Tal processo permitia que toda a mão de obra de uma usina ou de uma fábrica fosse composta de gêmeos idênticos. O princípio da produção em série aplicado enfim à biologia. Tal processo não te lembra algo? É a clonagem, algo que só ocorreu pela primeira vez em girinos, 30 anos após a publicação do livro. A expressão clonagem humana só apareceu nos anos 90, e Huxley já falava disso em 32. Não é incrível? A dessacralização, a apostasia, a desvalorização da família e do casamento também já são realidade e só vem aumentando. Deus ocupa um espaço cada vez menor na nossa sociedade. Com os avanços tecnológicos que nos curam e nos entretêm cada vez mais, a religião é posta de lado. O cinema sensível, a música sintética e o órgão de perfumes praticamente já existem. É a realidade virtual, o metaverso. Cada um pertence a todos. Escrito em 1932 por Huxley, esse lema nunca foi tão moderno. É o que mais se ouve entre os nossos jovens de hoje. Ninguém é de ninguém. Quantos ou quantas você pegou essa semana? Casar pra quê? Se não der certo, separa. Todas. Frases irmãs do lema hipnopédico de Admirável Mundo Novo. E o Soma, hein? Mais uma sacada profética de Huxley. O mundo é estável agora. E se algo eventualmente sair errado, há o Soma. Lembre-se, 1 centímetro cúbico cura 10 sentimentos tristes. 1 grama é sempre melhor que uma raiva. O que dizer sobre o Soma? Ele representa as drogas, o álcool e os calmantes. Tudo o que altera nossa percepção da realidade. Os primeiros calmantes só foram descobertos nos anos 50. Cerca de 20 anos antes, Aldous Huxley já imaginava o melhor deles, sem efeitos colaterais nem abstinência. E os chicletes de hormônio sexual? Também são uma realidade hoje em dia. São os estimulantes sexuais, como o Viagra e afrodisíacos. E como tem crescido o consumo desses somas na nossa sociedade cada vez mais vazia e consumista. Governo mundial. Até pouco tempo atrás, isso parecia quase que impossível, principalmente na época do livro, em que o mundo estava todo dividido. Porém, hoje, isso já não parece mais tão distante. A globalização é um fenômeno que pode predispor essa tendência. Tendência essa que já faz com que os países se unam em blocos, como acontece com a União Europeia, o Bloco Asiático e, bem timidamente, o Mercosul. Quem garante que tais blocos no futuro não venham a unir-se num só? A hipnopedia e os trens monotrilhos também já não são ficção. As técnicas de rejuvenescimento e reposição hormonal também não. Talvez o grande pecado de Huxley foi não ter previsto o desenvolvimento da informática, a internet e a telefonia celular. Mas aí já seria exigir demais desse nosso verdadeiro profeta do mundo moderno, não é? Tudo isso causa-me encanto e temor ao mesmo tempo. Encanto pelo talento deste gênio britânico que nos brindou com essa grande obra da literatura moderna. E temor de que suas previsões aconteçam na sua totalidade. Sou como o selvagem, que não quer todas as facilidades daquele mundo de plástico. Prefere a liberdade de sentimentos e de crença, nem que para isso seja preciso sofrer, ficar velho e doente. Prefere ter acesso a livros, à cultura, a Deus, ao direito de escolha, nem que para isso seja necessário uma certa dose de decepção, sacrifício e solidão. Espero que sejamos selvagens o bastante para não deixarmos que o admirável mundo novo aconteça de verdade.